Neville Então, Goddard, Neville oi? Goddard ele, o cara que fala sobre o eu sou, né? E ele falava muito sobre esse poder, né? O poder da imaginação, que é o poder mais extraordinário que Deus deixou. Se Sim. você se imaginar como sendo, você é. Ele tinha várias provas, inclusive, né? O Neville Goddard, ele tinha várias provas na vida dele, como a coisa funcionou. Ele dizia, Diomário, que existe dois mundos no seu mundo, né? Que é o mundo imaginário e o mundo real. Aí ele dizia que a notícia boa é que o mundo imaginário comanda o mundo real. É. E ele tinha provas sobre isso, cara. Tudo que ele, na adolescência, ele fala sobre um relacionamento que ele teve com a garota, que ele visualizava, ele falava, coisa que não existia. A menina passou a existir. E aí, cara, tudo que ele Prédio, né, trazia. cara? O prédio que ele comprou um prédio muito caro, e ele olhava lá e falava, É, isso vai ser meu, vai ser assim, assim, assado, e foi exatamente. Então, tem muita coisa dele ali, muita coisa legal nisso. Inclusive, eu até tenho aqui, ó, eu sou. Então, gosto disso, eu gosto dele, já tem. E sim, essas eu coisas são lá sou, de você sabe o que é? Ele sempre 1900. diz, eu sou, né? Exatamente. Essas coisas são lá de as palestras dele, 1940, por aí. É, ele Já ainda era. pegou, ele ainda pegou a Honda, essa galera até do Segredo. A Honda tem um trabalho com ele também, entendeu? Foi a Honda que juntou todo mundo para fazer o Segredo, né? Todo mundo estaria ali. Quem não foi o pessoal que faz a Esther Hicks, essa galera que faz Pensa em Riqueza, que é um livro interessante que eu tenho até aqui. E foi convidada também, mas não deu tempo, tal. Então ele é um pouco dessa época aí, entendeu? E ele já sugou muita coisa, Diomar, do Joseph Morph, né? Sim, sim. Porque ele e o Joseph Morph são dois caras que tratam da quântica com a Bíblia do lado, né? Ele fala a palavra da Bíblia e fala da quântica. Na verdade, eles se citam, né? Às É, vezes, algumas coisas assim, eles têm essa reciprocidade entre eles ali. eu Catherine acho que Veloso, me todo cara conta algo desse do segredo. universo, Qual todo é o cara desse segredo? Fala aí, Acho que Mike. todo cara desse universo, Diomar, eu acho que sugou do Joseph Morph. Todo mundo foi ler o Poder do Subconsciente. Foi daí que começou todo o trajeto aí, né? E vindo É, de lá de trás, já Charcot, depois Freud e tudo, tem uma coisa que os caras falam muito, vai, né? Que é, todos nós somos dois, né? O Wagner consciente tem o Wagner inconsciente. Que é aí que acontece esse trajeto todo que a gente estava falando aqui, Wagner. O porquê de coisas que você faz e você não sabe por que está fazendo. Que esse é o Wagner do inconsciente. Entendeu? Que através dos arquétipos ele está Que é a tendo maior aquela parte, né? atitude, Diomário, e ele não Que é a sabe. maior parte, né, ô Marcos? Que é a maior A maior parte. parte do que fazemos, né? A maior Exatamente. parte dos nossos atos, eles não são conscientes do ponto de vista que você tá pensando para fazer. Aí você fica confuso. Por isso você acredita no que Jung dizia, no acaso, na sorte e tal. Entendeu, cara? Aí Tá você feita a fica assim, confusão. azarado, né? É, vai, cara, é Kevin. fantástico isso. É um universo assim. A mente é mais do que estudar o universo, cara. É coisa louca. Para resumir, paradigma e frequência. Para resumir tudo isso daí que vocês falaram. Por quê? Paradigma, a gente, aqui na Terra, por exemplo, a gente acha que tudo é material. E fica essa busca maluca pelo material, eu preciso carro, casa, apartamento, tal. E fica essa loucura, todo mundo em busca do material, sendo que, se você entender que o mundo é quântico, espiritual, você entendeu isso, você passa a manifestar na sua vida toda aquela parte do materialismo. Só que por que as pessoas não querem? Zona de conforto, paradigma, não quer esquecer as próprias crenças, esquecer o que elas foram moldadas. Então, para resumir, é a frequência, porque muitas das vezes eu não quero mudar minha frequência, eu não quero mudar os meus ambientes, é aquele material que eu fui feito, e
O paradigma é a visão que eu tenho de mundo. Então, para resumir, no meu ver, é isso. É que às vezes... Eu viajei? Não, eu acho que foi legal. Mas olha só, é que assim, dentro disso que você falou, eu vou trazer para mim. Se a minha consciência não expande, eu nunca ligaria as dores que eu estava sentindo a algo que eu carregava com a minha família. Eu ia continuar tomando dipirona e tal, e aí uma hora isso ia passar, porque tudo passa. Uma hora ia passar. E eu ia atribuir ao dipirona tudo isso. Não estou falando que os remédios não servem para nada, não é isso que eu estou falando. Falando que em alguns momentos eles são necessários. Mas se eu não tenho uma consciência diferente, eu atribuiria o resultado a um outro recurso. Quando a minha consciência diz algo além, e talvez seja uma viagem para a maioria das pessoas que estão assistindo, mas que me dizem que tem algo quântico, algo espiritual, algo emocional, psicológico, por trás de tudo isso, também, de uma certa forma, me diz que dipirona não vai resolver. E aí eu tomo litros de dipirona e não resolve enquanto eu não resolvo ressignificar o fato. Eu tomo dipirona, há o efeito analgésico, ele passa o efeito, a dor volta. Então, assim, entre paradigmas e frequência, há uma dificuldade muito grande nessa condição de se expandir. Porque eu preciso estar pronto, grandes poderes, grandes responsabilidades, a quem muito é dado, muito é cobrado, e toda essa parada. Então, assim, eu preciso entender que eu posso construir o meu mundo, mas se eu não construir, eu destruo. Tanto o meu, quanto a minha volta. Então, isso, ser responsável por esse poder, traz um peso muito grande. E, às vezes, as pessoas preferem ficar no dipirona, no paracetamol. É por isso que as pessoas colocam o pé no freio. Porque se eu expandir minha consciência, eu não vou poder mais culpar quem está na minha volta, eu vou ter que assumir. Eu não vou poder jogar a culpa no outro, eu vou ter que pegar o meu papel ali novamente e fazer o que eu posso. Quem que eu posso melhorar? A mim mesmo. Só que as pessoas, elas não querem, elas querem julgar e elas querem alguém que faça algo por elas. Então, ela não assume esse papel, decide jogar ali tudo para baixo do tapete, isso não resolve. Uma hora vai explodir isso daí. E você sabe que tomar litros de dipirona não ia resolver, por quê? Você já expandiu a consciência, você trata todos os dias pessoas com problemas psicológicos, problemas emocionais. Então, no fundo, a sua consciência já estava gritando ali. Não vai adiantar tomar remédio enquanto você não achar o ponto. Porque se você não tem consciência que isso é emocional e mental, a dipirona resolveria lá no primeiro dia. Mas, Catherine, isso aí é verdade que você falou, e eu posso até cometer uma inconfidência aqui, mas você imagina o seguinte, muitos de nós, a gente sabe tudo isso. A expansão está aí. E hoje eu vi esse brutamonte do Diomário aí, ele falando, cara, tô entendendo tudo, isso aí eu já faço. Até que em algum momento a gente falou, cara, vamos sair disso, vamos para o sentimento mesmo, me diz aí o que está passando na sua cabeça. Nessa hora esse cara fez assim, ó, e desmontou. Um exercício de humildade que eu vi do Diomário hoje, Diomário, e aí, cara, quero te honrar por isso, porque foi um exercício de humildade em que ele parou, ele saiu do papel, a gente estava falando de papel, ele saiu, enquanto a gente estava conversando e tal, ele saiu do papel de terapeuta que ele é, de mentor que ele é, para o arquétipo do ser humano que precisa olhar para dentro de si. Que isso acontece quando eu te levo para o transe, Wagner. Sim, reconhecer mas ele, cara, que eu preciso de ajuda e entender o papel naquele momento. A gente já estava conversando há uns 40 minutos, mas de repente ele deu um clique que ele relaxou. E ele falou, cara, e assim, foi um papel, foi lindo de ver.
Então, assim, cara, ele saiu daquele lugar que ele estava, ele não estava sendo de forma nenhuma intransigente, nada disso. Mas quando eu falei, cara, vai para o sentimento, tudo que você está falando, eu sei que você sabe o que a gente está falando, mas vai para o teu sentimento. Cara, nessa hora, ele parou, me olhou, falou, cara, é isso. E a partir daí, muita coisa aconteceu. Mas, assim, não é só você saber. Tem que ser genuíno, tem que ser um sentimento genuíno. Não basta você saber que você tem que largar. Você tem que largar. Você tem que querer largar e arcar com as consequências de largar. Aí, Wagner, eu quero deixar isso aqui bem claro. Esse é o poder de você ter pessoas ao seu lado. Porque, às vezes, a gente vai pegar aí uns caras muito foda, que sabem muito, mas que o que vai fazer diferença na vida deles é um toque de alguém que talvez para eles não sabe nada. Entende? Então, assim, eu vi acontecer uma história. Eu estava na escola do meu filho e eles estavam procurando como fazer uma piscina e tinha um buraco. E eles queriam fazer uma piscina num lugar, mas tinham que tampar esse buraco. E aí eu não sabia, estava lá engenheiro, o cara da prefeitura, o diretor da escola, alguns pais. Cara, chegou um garotinho de 12 anos, cutucou no diretor, o diretor olhou, ele falou, tio Paulo, posso falar um negócio? Ele falou, pode. Mas por que vocês não tiram a terra de onde vocês estão querendo fazer a piscina e já jogam no buraco para tampar? Cara, ficou todo mundo olhando um para o outro. O engenheiro estavam lá, ninguém sabia como é que ia fazer. E era uma coisa tão simples e tão clara. Mas se todo mundo tivesse vestido dos seus papéis, dos seus arquétipos, sai para lá, moleque. Entende? Então, assim, isso vai acontecer, cara. E o poder de ter pessoas ao seu lado é exatamente esse. O Marcos, na vez passada, na outra reunião que a gente fez, ele falou, cara, a gente precisa se ajudar, se unir, um ajudar o outro, cuidar um do outro, como o pessoal lá do Segredo, porque nem sempre todo mundo vai estar nota 100. Algum momento alguém vai dar uma fraquejada e vai cair, e é nessa hora que a gente precisa se juntar. E é exatamente isso, cara. É por isso que eu até coloquei lá no nosso grupo que técnicas, a gente tem um monte. Um monte, cara. Quanto tempo a gente vem estudando isso? A gente tem muita técnica, a gente tem muito recurso, mas amigos e pessoas com quais você pode contar e que fazem a sua vida valer a pena, isso faz diferença, cara. É isso que faz diferença. Porque senão a vida perderia o sentido. Que sentido tem? A gente, por mais que seja um universo único e capaz de criar tudo, que sentido tem se esse universo não pudesse se conectar com alguém? Não faz sentido. Essas dualidades da vida, elas são extraordinárias e eu adoro isso, porque faz eu perceber que para olhar para mim, para olhar para dentro, eu precisei ver o Wagner. Olha que louco isso. Para você olhar para dentro, você precisa ver o outro. Olhar para dentro era fácil. Por mais que seja difícil, para mim ainda era fácil. Eu olhava e via todas as coisas lá, mas eu não conseguia ainda assim saber o que fazer com essas coisas. Eu precisei ouvir o Wagner. E às vezes o ego da gente tem que ser tão forte para você. O que é ego forte? Isso é muito dual, a questão do ego. Tão forte a ponto de você aceitar o que o Wagner tem a te oferecer. É tão forte que você consiga se calar para escutar o outro. E às vezes as pessoas se confundem. Mas o ego, eu não posso aceitar nada de ninguém, ou eu posso, como que é? Então, é forte a ponto de saber que você não precisa ser tão forte assim. Não sei Mas, se Catherine, ficou compreensível.
esse papo com o Diomário, não é que eu falei nada pensado para ele, a gente estava conversando. Uhum. Então foi muito natural, não é que eu planejei nada. Foi muito natural. Claro que a gente, como terapeuta, a gente desenvolve algumas habilidades, mas a ideia era um papo, e ele que me trouxe essa percepção, eu vi que ele realmente... Ele falou, cara, isso que você falou mudou todo o jogo agora. Eu falei, o que eu falei, né? Ele falou, essa parte. Eu falei, sim, faz parte. Né? Então, Porque geralmente a gente não sabe. não, o papo era de dois amigos, terapeutas e tal, e a gente conversando sobre as questões, e ele me falando o que ele estava sentindo, e eu tentando buscar coisas que poderiam ajudar a trabalhar isso nele, né? E aí ele falou alguma coisa e eu falei, cara, dá uma olhada nisso, né? E aí desenrolou. Mas, enfim, por mais que tenha partido da minha boca, era algo que estava dentro dele já. E ele teve a humildade de parar, aceitar, como você falou, embora já estivesse dentro dele. Ele parou, aceitou, e acredito que deva ter tido situações aí, mas a partir dali, passa a sair da expansão da consciência, que ele já tinha consciência do que eu estava falando, não falei nenhuma novidade, ele já tinha, mas a aplicação do que estava acontecendo talvez não tivesse tão natural nele. É como eu digo, às vezes, se você está falando alguma coisa que você não acredita ainda, ou que você não está aplicando de fato na tua essência, você precisa parar, respirar e deixar fluir, ou soltar, né? Como a gente fala. Exatamente. Então, Diomário, cara, parabéns pelo que eu vi hoje, você aceitar. Até brinquei aqui que com essa sua história, dá um grande finale aqui para a nossa live de hoje, para o nosso... Terapeuta também faz terapia. Terapeuta faz terapia, então dá um grande finale, porque, de verdade, a partir desse exemplo de Diomário, cabe uma reflexão para cada um de nós e para quem está ouvindo, não sei em que momento essa pessoa está ouvindo, qual é a tua essência e em que momento você tem que sair desse lugar que você está e assumir o papel que você precisa assumir naquele momento. Naquele momento, o Diomário assumiu um outro papel, ele saiu do terapeuta, porque ele estava como terapeuta, até como um expansor, como alguém que ajuda as pessoas a expandir consciência, para ele olhar para dentro dele. Ele já tinha clareza do que estava acontecendo. Ele só não estava, de fato, vivenciando toda essa clareza que ele estava... Ele já sabia que existia lá dentro. E quando ele resolveu isso, aí ele respirou até diferente. Ô, Magda, E aqui eu encerro a minha gente participação por hoje. precisa da pessoa que vai passar o metiolate para arder a ferida, para a gente saber que está ali e precisa curar. Então, Wagner, você acessou o subconsciente dele, aí você não precisava mais de você mesmo, não. O subconsciente dele sabe tratar ele. Total, exato. A partir daí ele andou sozinho, né, cara? Eu conversei 40 minutos e o coração dele não foi tocado. Foi tocado sim, a gente trocou muitas coisas. Mas naquele momento foi o que você falou. O subconsciente dele ativou e aí ele andou sozinho, né?